Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre honorários periciais. Eu sou Gediel Mendes e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para qualquer perito contábil. Como é feita a remuneração do trabalho pericial? Os critérios para a fixação de honorários e os seus direitos como profissionais. Este é o capítulo 8 do nosso curso e garanto que ao final desta aula você estará preparado para elaborar propostas de honorários consistentes e defender seus direitos profissionais. Então vamos lá? Primeiro nós vamos começar e precisamos entender o que são honorários periciais. Os honorários periciais são a remuneração devida ao perito contador pelos serviços que ele presta. Parece óbvio, né? Mas existe algo muito importante aqui que muita gente não sabe. Os honorários periciais possuem natureza alimentar. E o que significa isso na prática? Significa que os honorários do perito são equiparados a salário. Eles servem para o sustento do profissional e da sua família. Por isso, a legislação e a jurisprudência conferem preferência no recebimento desses valores. Então, grave bem, honorários não são um extra, são alimentares. Isso vai fazer toda a diferença quando falamos sobre a prioridade de pagamento e até execução de honorários não pagos. Agora, nós vamos entender como funciona a fixação dos honorários da perícia judicial. Este é um processo que tem 3 etapas bem definidas. Primeira etapa. Após ser nomeado pelo juízo, o perito tem o dever de apresentar uma proposta de honorários. Você não pode simplesmente jogar um número aleatório. Essa proposta precisa ser fundamentada tecnicamente. Já já vou te ensinar como fazer isso. A segunda etapa, o juiz vai analisar a sua proposta. Ele pode fazer 3 coisas: acatar integralmente o valor que você pediu, reduzir esse valor ou até aumentá-lo. Sim, o juiz pode aumentar os seus honorários se ele entender que o trabalho é mais complexo do que você considerou. E a terceira parte é a parte que pediu a perícia. Chamamos de parte requerente. Deve fazer o depósito antecipado dos honorários. Isso mesmo, o perito recebe antes de trabalhar, é uma garantia prevista em lei. Existe uma exceção importante quando a parte tem justiça gratuita. Ela não precisa depositar. Nesse caso, o Estado paga os honorários e depois cobra de quem perder a causa. Então, como elaborar uma proposta de honorários periciais? Existem elementos essenciais que você precisa considerar. Primeiro, a complexidade do trabalho. Um processo simples, com poucos documentos, é uma coisa. Agora, uma perícia contábil é uma grande empresa, com anos de documentação, operações complexas, isso é outra história completamente diferente. A complexidade impacta diretamente no valor. Segundo, o tempo estimado. Você precisa calcular quantas horas vai dedicar a esse trabalho. Inclua tudo: análise de documentos, cálculos, elaboração do laudo, possíveis diligências, tempos de esclarecimento. Terceiro, a qualificação técnica necessária. Algumas perícias exigem conhecimento específico: avaliação de empresa, cálculos atuariais, análise de derivativos financeiros. Se o caso exige especialização, isso deve estar refletido nos honorários. Quarto, as despesas que você vai incorrer. Vai precisar comprar acesso a softwares especializados? Vai ter que viajar para outras cidades? Vai precisar contratar assistentes? Tudo isso entra na conta. E por último, não menos importante, os valores praticados no mercado. Muitos conselhos regionais de contabilidade publicam tabelas de referência.
Use essa tabela como base, mas lembre-se, são apenas referências, não são obrigatórios. Agora, quando a perícia não é judicial? Quando você é contratado diretamente por uma empresa ou pessoa física? Na perícia extrajudicial, a regra é completamente diferente. Livre negociação. Você e o contratante vão sentar, conversar e definir os honorários de comum acordo. Aqui vale a lei da oferta e da procura, a sua reputação no mercado e a urgência do trabalho. Mas atenção, mesmo sendo livre negociação, você deve formalizar tudo em um contrato de prestação de serviço. Nada de acordo de boca. No contrato, deixa claro o valor total, forma de pagamento, prazo de entrega, escopo do trabalho, que está incluindo e o que não está incluído. Isso evita problemas futuros e profissionaliza a relação. Vamos aprofundar agora nos critérios que influenciam o cálculo dos honorários. São 5 fatores principais. Primeiro fator, relevância e vulto do trabalho. Quanto maior o valor envolvido na disputa, quanto mais relevante for a questão, maiores devem ser os honorários. Uma perícia sobre 10 mil não pode ter o mesmo valor de uma perícia sobre 10 milhões. Faz sentido, né? Segundo fator, tempo necessário. Eu já mencionei isso, mas vale reforçar. Faça uma estimativa realista do tempo. Se você achar que vai levar 40 horas, não cobre por 20 para ganhar o trabalho. Você vai se prejudicar e pode comprometer a qualidade do laudo. Terceiro fator, qualidade do profissional. Você tem mestrado? Tem doutorado? Especialização? Anos de experiência? Isso tem valor. Um perito experiente com especializações pode e deve cobrar mais que um iniciante. Quarto lugar, lugar da prestação, melhor, quarto fator, lugar da prestação dos serviços. Os custos em São Paulo são diferentes dos custos em cidades menores. O custo de vida financeira, ou melhor, o custo de vida influencia. Se você precisa se deslocar para outra cidade ou estado, isso também deve ser considerado. Quinto fator, tabela de referência. Como eu disse antes, alguns CRCs publicam tabelas sugeridas. Use-as como ponto de partida, mas não como limite máximo, ou mínimo. Elas são referências, não imposições. Honorários. Agora, uma situação muito comum. Você assaltou o trabalho, fez a proposta de honorários, o juiz fixou o valor, você começou a trabalhar e surpresa. O trabalho é muito mais complexo do que parecia inicialmente. E agora? Você se ferrou? Vai ter que trabalhar de graça? Não. Você pode solicitar a complementação de honorários. Quando surgem fatos novos durante a perícia, quando há ampliação do objeto da perícia, quando o trabalho aumenta significativamente, você tem o direito de pedir honorários complementares. A base legal está lá no artigo 95, parágrafo único do Código de Processo Civil. Mas atenção, você precisa fundamentar tecnicamente esse pedido. Não adianta simplesmente dizer, o trabalho ficou difícil. Você precisa demonstrar objetivamente o que mudou. Quantas horas a mais você está trabalhando? Quais foram os fatos novos que surgiram? Pessoal, documente tudo. Protocole uma petição bem fundamentada. Anexe evidências do trabalho adicional. O juiz precisa entender claramente por que você está pedindo mais recursos. Uma dúvida frequente. Quem paga os honorários periciais no final das contas? A regra geral é simples. Quem perde a causa paga. Se você foi contratado porque o autor pediu a perícia, mas no final o juiz deu ganho de caso ao réu, o autor vai pagar os seus honorários na sentença. Outra situação, a parte que deu causa à necessidade da perícia. Por exemplo, se uma empresa não apresentou documentos adequados e por isso foi necessária uma perícia, ela pode ser condenada
a pagar os honorários. E quando a parte tem justiça gratuita, aí o Estado adianta os honorários para você. Depois, se a parte beneficiária perder a causa e melhorar de situação financeira, o Estado cobra dela, mas você recebeu normalmente. Agora eu vou te dar dicas de ouro que vão fazer diferença na atuação profissional como perito. Dica número 1. Sempre faça uma proposta bem fundamentada. Não envie para o juiz apenas um número e pronto. Detalhe tudo, crie uma tabela, um texto explicativo mostrando quantas horas você estima para análise dos documentos, quantas horas para a realização de cálculos, quantas horas para a elaboração do laudo, se vai precisar de deslocamento, quanto vai custar, se vai usar software pagos, quanto custa a licença, se vai precisar de equipe, quantas pessoas e qual o custo. Mostre o prazo que você vai precisar. Juiz gosta de prazo definido. Faça referência à complexidade do caso. Por exemplo, trata-se de perícia contábil envolvendo análise de 5 anos de documentação fiscal de empresas, com faturamento de 50 milhões por ano, o que exigirá aproximadamente 60 horas de trabalho técnico especializado. Quando você fundamenta bem, acontecem 2 coisas maravilhosas. Primeiro, o juiz entende a respeito e respeita o seu trabalho. Segundo, as partes têm mais dificuldade de impugnar seus honorários, porque está tudo justificado. Próxima dica. Honorários complementares. Não tenha medo de pedir honorários complementares quando necessário. Muitos peritos ficam com receio de pedir complementação. Acham que vão desagradar o juiz. Mas você precisa entender se o trabalho aumentou significativamente. Você tem um direito legal de receber mais. A chave aqui é a fundamentação. Use o artigo 95 do parágrafo único do Código de Processo Civil como base legal. Demonstre objetivamente. Inicialmente foram apresentados 500 documentos. Após o início dos trabalhos, a parte trouxe mais 2.000 documentos que precisam ser analisados, o que representa um aumento de 300% no volume de trabalho. Ou, o juiz determinou a ampliação do objeto da perícia para incluir também a análise do período de 2018 a 2020, que não estava no escopo inicial. Seja transparente, seja técnico, seja objetivo. O juiz vai entender e, na maioria das vezes, deferir o seu pedido. A próxima dica. Use a natureza alimentar dos honorários em seu favor. Eu mencionei lá no início que honorários periciais têm natureza alimentar. Agora eu vou te explicar as consequências práticas disso. Primeira consequência, você pode pleitear prioridade no levantamento dos honorários, quando o dinheiro está depositado em juízo. Você pode pedir para receber antes de outros credores. A jurisprudência do STJ, que é superior ao Tribunal de Justiça, é pacífica nesse sentido. Segunda consequência, os seus honorários foram fixados e não foram pagos. Você pode propor execução. Assim como um empregado pode executar salários não pagos, você pode executar honorários não pagos. Terceira consequência, proteção jurídica reforçada. Por ter natureza alimentar, existe uma proteção maior contra descontos, compensações e outras manobras que às vezes acontecem. Então, se você está tendo dificuldade para receber seus honorários, argumente a natureza alimentar. Cite jurisprudência do STJ. Use a expressão honorários periciais têm natureza alimentar e, portanto, preferência no recebimento, conforme entendimento consolidado no STJ. Isso fortalece muito sua posição jurídica. Vamos fazer um resumo, uma síntese do que estudamos hoje? Ponto 1. Honorários periciais têm natureza alimentar e preferência no recebimento. Isso é fundamental para a sua proteção. Ponto 2. Na perícia judicial, você propõe, o juiz fixa e a parte deposita antecipadamente. Não comece a trabalhar sem um depósito. Ponto 3.
Calcule seus honorários com base em complexidade, tempo, qualificação, despesas e valores de mercado. Seja justo, mas não se subestime. Ponto 4. Se o trabalho aumentar significativamente, você pode e deve pedir complementação fundamentada. Ponto 5. Quem perde a causa paga os honorários. Se houver justiça gratuita, o Estado adianta. Ponto 6. Na perícia extrajudicial, negocie livremente, mas sempre formalize em contrato. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula sobre honorários periciais. Espero que agora você se sinta mais seguro para elaborar propostas de honorários, para defender seus direitos e para atuar como profissionalismo. Lembre-se, sempre, você é um profissional qualificado prestando um serviço técnico, especializado. Seus honorários precisam refletir isso. Não tenha medo de cobrar o valor justo pelo seu trabalho. A justa remuneração do perito garante não apenas seu sustento, mas também a qualidade e independência do trabalho policial. Isso beneficia todo o sistema da justiça. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos.